Olá, Mia! Olá, Pedro! Bem-vindos ao podcast Inspiração para uma Vida Mágica! Hoje vamos nos propor discutir as diferenças entre desabafar e despejar. É isso, não é? É um tema muito importante e pertinente. É um tema importante e pertinente e que, quem sabe, durante a nossa conversa aprendemos todos, a começar por nós os dois, a entender melhor como é que podemos lidar com esta vontade ou desejo que muitas vezes temos de desabafar e como é que podemos lidar com os desabafos dos outros. Exato. E como é que podemos lidar com esses desabafos quando eles surgem sobre a outra forma que nós vamos discutir hoje, o despejo. Exato. Está bem? Sim. Bom, antes de entrarmos na nossa conversa, um anúncio muito importante. O nosso programa exclusivo IVM+, está aqui numa fase muito importante do seu lançamento, porque no dia 7 de Abril vamos ter a primeira aula ao vivo e em direto. Portanto, todos os meses os alunos deste programa têm uma aula ao vivo e em direto com temas... E estará só disponível mesmo para quem faz parte do programa, é exclusivo para todo o sempre. Esta aula não aparecerá em mais lado nenhum. Sim, daí a palavra exclusivo. Exato. Não é? E as aulas... Não, mas estava só a dizer isso porque às vezes aparecem coisas que inscreve-te, não sei o quê, e depois não é nada disso. Não, sim, até porque este é um programa de subscrição paga e, portanto, as aulas são mesmo exclusivas e elas ficam disponíveis durante um mês para os membros do programa. Portanto, quem não puder acompanhar ao vivo e a cores, pode ver depois em gravação e a cores. A cores também. Sim, a primeira aula é sobre os segredos da mudança. E nós vamos... Acho que é um bom começo. É um bom começo. Nós vamos procurar oferecer aqui uma visão detalhada do processo de mudança e vamos apresentar e discutir uma série de estratégias eficientes de mudança e também ativar aqui um conjunto de princípios que são fundamentais para quem quer mudar de forma fluida, de forma dinâmica e de forma positiva. Portanto, acho que vai ser uma aula onde é uma das propostas do IVM+. Nós vamos fugir aos clichês. Exato, era isso que eu queria dizer agora também. E nessa aula não vais ouvir todas as coisas que já ouviste antes e algumas delas são muito interessantes sobre mudança, mas nós vamos procurar levar isto mais longe, mais fundo, mais próximo. Mas olha que se eu consigo mudar, tu consegues. Portanto, esta ideia do IVM+, está precisamente aí. Nós quisemos criar... Eu acho que vamos pôr aqui a nossa forma de olhar para isto de uma forma bem organizada e bem útil, bem prática e bem aplicável para todos que queiram participar nessa aula. Ao aderires agora ao programa, tens a vantagem de te tornares um membro pioneiro, porque estás a aderir ao programa agora durante a fase de lançamento, o que te permite ter uma mensalidade, uma subscrição de 20 euros mais IVA, em vez de 30 euros mais IVA, que será a subscrição normal. E podes depois manter essa subscrição enquanto ela estiver ativa, vai ser sempre esse o valor. Ok? Sim. E deixa-me agradecer também toda a gente que já se juntou. Muito bom. Eu tenho recebido mensagens de pessoas também. Há quem no grupo do Telegram já tem avisado que I'm in. É muito bom para nós ver isso. Nós também vemos aquilo Sim, não só ver a crescer, como também estamos a perceber que se está a formar um belo grupo, não é? De verdadeiros estudantes de desenvolvimento pessoal. Isso é muito bom. Portanto, juntem-se a nós. O link para verem as informações todas sobre o programa e aderirem ao programa está nas notas deste episódio e também o encontro facilmente nas nossas redes sociais. Nos destaques no meu Instagram. E nós temos estado a enviar alguns e-mails, não muitos, porque o nosso objetivo não vamos chatear muito. Não é andar a chatear, mas é dar a conhecer este programa, porque nós andamos muito entusiasmados com ele, não é? E também estamos a adicionar ao programa algumas surpresas, é a nossa intenção que estas surpresas aconteçam todos os meses. Está lá o IVM Coliseus na sua totalidade. Sim, temos a gravação total do IVM, são 2 horas de conteúdos de desenvolvimento pessoal gravados ao vivo no Coliseu do Porto
E também estamos a adicionar meditações e no futuro vamos adicionar também treinos mentais e mini-cursos. E são surpresas, que Sim, todos os meses vão acontecer para os membros do programa. Exatamente. Acho que já incentivamos bastante a que entrem no Pronto, programa. e quem quer só ouvir o podcast, tudo bem, desde que ouçam. Sim. Voltando ao podcast, hoje a proposta foi falar da diferença entre desabafo e despejo, não é? Porque nós às vezes eu tenho, acho que tu também, e a maior parte das pessoas com que eu falo relatam este fenómeno, esta vontade de falar com alguém sobre algo que eu vivi ou algo que eu estou a passar, mas num formato que às vezes é um bocado unidirecional, que é não quero propriamente ir falar com um coach, ou com um terapeuta, ou com um psicólogo. Eu quero é pôr cá fora. Não é? E às vezes isso surge sob a forma de desabafo, outras vezes surge sob a forma de despejo. Que parecem formatos muito parecidos, mas que tem aqui uma diferença tem uma diferença. Não é? Qual é que é a diferença? Então, para mim, a diferença entre desabafo e despejo tem a ver com a forma que nós utilizamos como desabafadores. Se eu despejar, tendo a vitimizar, não procuro solução nenhuma, é quase como se estivesse a rebolar na lama dos meus problemas, não é? Estou ali e fico ali e não permito que o outro contribua para aquilo que eu estou a partilhar, não é? Estou no fundo a aproveitar-me da presença e dos ouvidos do outro para despejar alguma coisa esta assim. lama, não é? No fundo. Quando eu, por outro lado, estou a desabafar, eu asseguro-me que o outro está disponível para me ouvir, não é? Se eu preciso, e isto é uma chave que eu acho que podemos falar mais um bocadinho sobre isto, esta no fundo, de eu fazer um convite ao outro para me ouvir, assegurar que a pessoa realmente diz que sim a esse convite. Ou seja, o desabafo é com permissão. É com consentimento. É com consentimento, não é? Sim. E também, talvez não... Eu posso estar à procura de uma solução, mas não é, se calhar não é só uma solução para o problema em si, é uma solução para aquilo que eu sinto naquele momento, não é? Não preciso de saber o que fazer depois do desabafo, mas não me vitimizo, não é? E não estou ali a rebolar-me na lama, é mais uma observação da minha lama. Sim. Ficou mais ou menos claro assim? Tu queres esclarecer melhor? Sim. Quer dizer, eu também estou em busca eu próprio de conseguir entender a distinção entre as duas coisas, porque na prática, não é? Quando alguém vem ter comigo e começa a falar sobre as suas dificuldades ou sobre alguma coisa que está a viver, assim muito numa perspectiva unidirecional, não é tanto, olha, Pedro, quero falar contigo como coach e estou à espera que me faças perguntas e me ajudes a resolver isto, é mais, olha, quero pôr isto cá fora. Às vezes isso de facto é feito num formato em que eu observo que a própria pessoa, enquanto vai colocando cá fora, ela vai se sentindo mais calma, mais aliviada e até vai mudando a forma como se relaciona com aquilo que está para cá fora. Precisamente, eu acho que é por causa deste movimento, não é? Porque quando tu passas uma coisa de dentro para fora, ela momentaneamente fica mais fácil de observar, não é? Às vezes é quase um... Quero pensar alto, não é? E em vez de estar aqui a ruminar com os meus pensamentos, quando eu te digo, olha, deixa-me desabafar aqui em relação a uma coisa e começo a desabafar, de repente esse desabafo permite-me a mim observar um pouquinho melhor, não é? Porque eu também ouço a minha própria verbalização. Exato. E então vou ficando um bocadinho mais aliviado, embora, como tu propuseste, possa não ser o desabafo possa não incluir ou encontrar uma solução para este problema, pode acontecer, no entanto. Enquanto quando há o despejo, parece que durante aquele processo, a pessoa, em vez de ficar aliviada ou ficar mais calma, mais tranquila ou descobrir soluções, parece que o que acontece é exatamente o contrário. Conforme ela vai despejando, ela cada vez fica mais irritada, mais frustrada, cada vez fica mais zangada, cada vez... Não sei se é porque estava aqui a pensar sobre as próprias palavras ou sobre os próprios verbos, não é? Que nós despejamos em algo, não é? Nós despejamos para cima de algo.
ou de alguém. Enquanto que o desabafo é nós desabafamos com. Não é? Eu desabafei com a minha amiga. Não é? Eu desabafei com o meu pai. É com. Enquanto que o despejar é, olha, eu apanhei a pessoa e despejei nela. Sim. Ou despejei em cima dela. Não é? Acho que os próprios verbos... ajudam-nos a perceber aqui o processo. Que o movimento é diferente, não é? Sabes que eu também noto muitas vezes em processos de acompanhamento... o meu papel como facilitadora dessa, ou como pessoa que acompanha um processo, muitas vezes passa por direcionar a pessoa do despejo para o desabafo. Também sentes isso às vezes? Sim, às vezes através das perguntas, não é? É isso que às vezes às vezes da forma como recebemos aquilo que a pessoa está a partilhar, conseguimos direcionar melhor para um desabafo. Sim, sendo que... Acho que uma das diferenças, quando nós somos o receptor, não é? Porque nós podemos falar aqui, como tu propuseste logo no início, nestas duas dimensões, não é? E eu enquanto emissor do desabafo ou do despejo, ou eu como receptor, não é? Porque eu como receptor, quando alguém está a desabafar, como a pessoa está a pôr fora dela, mas não atira para cima de ti. É quase como dizer assim, olha, está aqui isto. E depois, agora podemos em conjunto analisar isto, que agora está aqui fora, não é? Que é do género, olha... Mia, olha, estou a precisar desabafar em relação a uma coisa que aconteceu comigo ontem. Estás disponível para ouvir agora esse meu desabafo, não é? Não é? Imagina que tu dizes, sim, ok, tudo bem. Eu digo, olha, ontem aconteceu isto, aconteceu aquilo, e depois eu senti-me desta forma, e depois fiquei a pensar nisto assim, assado. É uma coisa que estou a pensar nisso até agora, e por isso é que estava a precisar de pôr cá fora. Agora que eu pus cá fora, é quase como se eu... agora há aqui um produto que pode ser, ou há um evento que pode ser também observado por ti. Tu olhas para aquilo que eu pus cá fora e até podes emitir alguma opinião, ou ajudar-me a encontrar uma solução, ou fazer algumas perguntas sobre isto. Mas quando eu faço o despejo, como eu não estou a pôr isto, eu estou a pôr isto cá fora, mas para cima de ti. O que deve aumentar a probabilidade, por exemplo, de tu começares a sentir incomodada. Sim, ou assoberbada até. Ou assoberbada. Drenada. Ou drenada. Ou às vezes uma coisa que eu também me parece que acontece no despejo é, por exemplo, eu estou muito irritado com alguém e digo assim, Mia, porque o despejo fez-me não sei o quê, não achas? Não concordas? Como é que é possível? Parece que eu quase estou a convidar a tu entrares aqui neste estado emocional. E às vezes o receptor do despejo também acaba por ficar também com o mesmo tipo de vibração. Também fica zangado, também fica irritado, ou também fica triste, ou também fica desiludido. Porque parece-me que eu no despejo estou muito em busca de validação da minha indignação ou da minha dor, não é? Sim. Sabes que acho que há também aqui uma diferença, falando outra vez da diferença entre os dois, que é quando eu desabafo, assumo responsabilidade. Quando eu despejo, desresponsabilizo-me. Isso, olha, isso é bom. Também é uma bela diferença de termos em mente, não é? Porque acho que o que nós promovemos muito aqui é essa nossa capacidade de nos responsabilizarmos pelas nossas emoções, não é? E o que fazemos com elas e como nos relacionamos com elas. E emoções e necessidades também. Isto também é uma importância também aqui. E quando eu me responsabilizo, eu também vou assegurar não é? Vou cuidar das minhas emoções e necessidades. Eu gosto desta metáfora que aprendi nos meus estudos de comunicação não violenta, que é de cuidarmos das nossas necessidades e também das nossas emoções como se fossem presentes que podemos oferecer ao outro, em vez de como cocó. E quando despejamos é mais cocó. Quando desabafamos, tóxico, não é? Sim, quando desabafamos é presente. E para eu entregar o presente a alguém, também vou confirmar que essa pessoa está mesmo emocionalmente e fisicamente e temporalmente, não sei se posso dizer assim, disponível para me ouvir. Eu acho que isso às vezes é muito difícil para nós, de nós assumirmos responsabilidade até ao grau de que eu vou te pedir, olha Pedro, estás disponível tens 10 minutos para mim, ou meia hora para mim, eu preciso mesmo de conversar contigo sobre uma coisa que me perturba. E também de eu saber receber um não naquele momento. De tu, por exemplo, dizeres, sabes, Mia, eu neste momento tenho tanta coisa na cabeça, tenho receio que não te consiga ouvir como tu precisas,
consegues esperar mais um bocadinho, Sim. não é? Podemos falar logo à noite. Uhum. Esse avanço aqui também é um desafio, porque se eu não conseguir receber isso, como uma pessoa que tem a necessidade de desabafar, eu vou tender de depois despejar, Certo. não é? Será que também quando eu estou a desabafar, a linguagem é mais pessoal, né? É mais, olha, aconteceu isto comigo e eu pensei isto e senti isto, né? E agora estou com estas dúvidas ou agora estou-me a sentir desta forma, é mais eu. Enquanto que o despejo muitas vezes é sobre, pá, vê lá o que me fizeram, certo. ou vê lá como é que aquela pessoa se comportou, ou não posso acreditar que aquela pessoa faz isto. Muitas vezes o despejo é mais... Tu inicialmente falaste aí que o despejo muitas vezes está associado também à vitimização, não é? E quando nós nos vitimizamos, normalmente somos vítimas do outro. O que me sujeitaram, não é? Os outros acontecimentos de fora, as outras pessoas. Eu acho que essa diferença é muito, muito importante. Sim. Quando tu sentes esta vontade de pôr cá fora, não é? De pôr cá fora, às vezes tu podes estar muito consciente desta vontade e já teres feito aqui um caminho de desenvolvimento pessoal que te leva a entender que quais são as necessidades por trás desta vontade e como é que eu posso satisfazer estas necessidades enquanto também crio espaço para o outro, pedindo permissão, como tu propuseste há pouco, ou criando um momento específico para que isso possa acontecer, criando às vezes até uma certa reciprocidade, que é, ok, como eu estou interessado em que tu estejas aqui disponível para o meu desabafo, eu também vou disponibilizar para o teu, não é? Só que isso requer ter aqui às vezes como tu costumas falar muitas vezes aqui, não é? Um espaço ou um tempo entre o estímulo e a reação que me permite lidar com estas necessidades desta forma. Só que noutras vezes, estou a pensar em mim, ou às vezes acontece qualquer coisa e eu fico tão irritado com aquilo, ou fico tão zangado, ou aquilo perturba-me tanto que não tenho o discernimento, a presença para, por exemplo, ir ter contigo e dizer assim, olha, Mia, estou a precisar muito de desabafar aqui sobre um assunto, é uma boa altura, ou quando é que tens um bocadinho para mim? E em vez disso só vou chegar e, sei lá, tu estás no meio de uma tarefa, por exemplo, estás a escrever, que é uma daquelas tarefas em que se tu estiveres a escrever, estás a escrever um texto, um livro, se eu aparecer naquele momento e disser, pá, não sabes o que é que aconteceu, esta pessoa e tal... E este despejo é muito inconsciente, não é nada deliberado. É muito reativo. É muito reativo. E vai criar condições para que, do outro lado, a tua primeira reação também seja, pá, Pedro, agora estou a escrever. Não é? E depois se escala. E depois isto pode escalar rapidamente. E escala e depois eu digo, também, quer dizer, só queria desabafar. Mas na realidade aquilo que eu fiz não foi bem um desabafo. Foi um despejo. Que é, apanhei-te e não é? E eu acho que provavelmente, não é? Assim, generalizando, acho que todos nós já devemos ter feito isto em algum momento e também provavelmente já fomos alvo destes despejos. E lá está, voltando àquilo que eu estava a dizer de apanhar e de procurarmos redirecionar a pessoa para o desabafo, o que eu posso fazer naquela situação onde tu chegas até mim dessa forma, é tipo, uau, estás mesmo muito irritado, acho que estás mesmo com necessidade que eu te ouça com muita atenção, dá-me só 15 minutos e já falo contigo, não é? Posso-te apanhar antes, né? E baixar a tua vibração. Claro que isto não funciona sempre, mas funciona muitas vezes. E quando aí tu estás a pressupor que eu vou fazer esse redirecionamento porque eu tenho um genuíno interesse em ajudar esta pessoa a lidar com aquela situação. De estar presente para essa pessoa. Mas às vezes nós podemos ser alvo de um despejo de alguém que tu achas que nem sequer tens uma relação com esta pessoa que torne razoável ela sequer ter iniciado este processo contigo. Ou que sentes que isto está mesmo a ultrapassar todos os seus limites, não é? E ter a coragem para dizer alguma coisa naquela situação também é... Sim. Mas eu acho que o processo é mesmo com aquilo que eu estava a dizer, não é? Ou seja,
eu estou a perceber que tens essa necessidade de falar sobre isso. Eu neste momento está-se a passar muito a mim, não me estou a sentir muito bem, portanto eu não estou com capacidade para te ouvir. E às vezes penso nisso, imagina se tivéssemos essa honestidade, a abertura uns para com os outros, porque isso pode ser difícil ouvir, não é? Mas é muito importante saber dizer. E quando estás numa situação, porque há aqui situações onde o poder não está distribuído de forma igual, não é? Por exemplo, há filhos que têm de aguentar com os despejos dos pais, não é? O pai agora apanhou o filho e diz, porque não sei o quê, não sei o que mais, e papapá, e faz ali um despejo que não gera nenhum resultado. Aliás, o que vai gerar é que amanhã o despejo vai ser mais ou menos igual, não é? Porque uma das propostas que fizeste aí é que, enquanto com o desabafo, não é, neste processo, há eu relacionar de uma forma diferente com a informação. No despejo, não. Às vezes, a única coisa que acontece é que eu vou ficar ainda mais irritado, ainda mais chateado. O despejo continua mesmo. O desabafo, se acontecer alguma coisa, pelo menos a próxima vez, o desabafo será um bocadinho, não é? Tem-se dado um passo à frente. Ou quantas vezes alguém já levou com um despejo, por exemplo, no mundo das empresas, levou com um despejo de uma pessoa que tem uma certa superioridade hierárquica, então pá, agora o chefe está agora a mandar vir, não é? Agora vou ter que aturar isto. Só que este mandar vir é ele só a despejar a pôr uma coisa cá fora que às vezes nem tem diretamente a ver com a área de intervenção da pessoa que está do outro lado. Ou estou a pensar em muitos momentos desses em que nós acabamos a levar com o despejo de alguém. Eu acho que também acontece muito dentro dos relacionamentos amorosos, que é uma ideia de pá, se tu me amas e queres ter uma relação comigo, não é? Tens de estar aqui para o bem e para o mal, portanto agora eu preciso tens que me ouvir, não é? Tens que me ouvir. E às vezes não procuramos este consentimento inicial de, olha, é um bom momento para fazer isso. Simplesmente despejamos porque achamos que o outro está aqui para isto, para levar com os meus despejos, não é? Mas mesmo aí, acho também é uma arte, não sei se é a melhor palavra, mas vou utilizar, também uma arte saber estar no desabafo. Certo. Porque o desabafo às vezes transforma-se num despejo e uma frustração para a pessoa que está a desabafar, porque a outra pessoa não sabe estar com o desabafo. Certo. Porque quer logo partir para as soluções. Não é? Mas o que tu tens que fazer é X, E, Y, isso já está. Já não aconteceu muitas vezes, siga. Ou então eu já tinha dito como é que se resolvia isso. Exato. Não é? E aí não estamos a dar, não estamos com o desabafo dessa pessoa. E acho que se nós não temos realmente necessidade, a capacidade de estarmos com esse desabafo, nós podemos achar que estamos, mas se entramos nesta onda de solucionar e minorizar e tipo siga, o desabafo muitas vezes transforma-se mais num despejo e vai continuar sempre a mesma. Certo. Ou seja, há aqui tu chamaste-lhe arte, acho que sim, acho que é um termo apropriado. Há aqui uma certa arte da transmutação, não é? Que é como é que eu ajudo o outro a transformar o seu despejo num desabafo, para que ele próprio possa ter algum tipo de progresso com este momento. O que eu estava ali a propor é que às vezes eu posso ter, sei lá, um familiar, um amigo, um cliente, alguém que está num momento de despejo, e eu acho que na relação que tenho com esta pessoa, eu estou interessado em ser às vezes um receptor do desabafo. E então posso, lá está, ou através de perguntas, ou através da utilização da empatia, ou a utilização do reenquadramento, não é? Eu posso ajudar esta pessoa a passar do despejo para o desabafo, ou então mostrar-lhe que, olha, este não é o momento certo, mas eu gostaria de estar disponível para ti mais tarde, não é? O que com mais disponibilidade se calhar ajuda que isto possa ser diferente. Só que o que eu estava a propor há pouco é que há pessoas com quem eu ainda não tenho uma relação que sequer para eu ser o receptáculo do desabafo, quanto mais do despejo, não é? E às vezes noto isso, não é? Se calhar até um pouco ligando com um dos últimos episódios que nós gravamos, aquele sobre o entitlement,
Há pessoas que acham que quando eu me estou a sentir mal, eu agora vou desabafar com quem me aparecer à frente. E isso não é realmente um desabafo. Não. Isso é um despejo. Isso é um despejo, mas aí cabe-nos a nós, como tu disseste, receptáculo. Sim. Como receptor. O container, não é? A pessoa que está do outro lado, de nós assumirmos a nossa responsabilidade pelas nossas emoções e os nossos limites, não é? As nossas necessidades, naquele momento. Porque isso também passa aqui uma lição importante, ou uma lição, não é bem, mas uma mensagem. É uma mensagem. Isso também é cuidar de nós, também é cuidar da relação. Não é? Porque se nós temos interesse em, no futuro, ainda por cima, desenvolver uma melhor relação com essa pessoa, então isso é fundamental, sabemos dizer isso. Lá está, uau, estás mesmo chateada com isso, sabes que eu não estou com... Não precisa de ser uma linguagem muito forte, sabes que eu não estou assim com a disponibilidade que eu sinto que tu precisas neste momento. E de sabermos isso... nós não estamos educados para mostrar os nossos limites dessa forma, não é? Nós e acabamos por ser promotores do despejo quando não fazemos isso. Olha, uma coisa, um contexto onde acho que se pode perceber claramente a diferença entre desabafar e despejar é o das redes sociais. Porque nós nas redes sociais, tu tens a possibilidade hoje em dia, que é uma possibilidade que eu acho que é muito saudável e potenciadora, tem muitas possibilidades. Tu agarras no teu telefone, agarras no teu computador e de repente podes ir a uma rede social que tu faças parte e escreves o que te apetecer. E isso às vezes pode-te ajudar, de facto, a fazer um desabafo. Não tenho aqui ninguém com quem falar sobre isto, mas vou escrever um texto. O escrever às vezes até te obriga, não é, a entrar aqui num processo de verbalização, e nessa verbalização tu às vezes até te começas a relacionar, não é? Já deve ter acontecido. Estás zangada com uma coisa e começas a escrever, e enquanto escreves começas a entrar... É terapêutico, não é? É terapêutico, começas a ter mais recursos. O que quer dizer que quando chegas ao fim daquela partilha, e até depois quando recebes às vezes comentários ou feedbacks das pessoas, tu de repente dizes, uau, de facto houve aqui um desabafo. Eu, através deste processo, eu agora sinto-me diferente, ou tenho mais recursos, ou tenho mais possibilidades, ou o que é que seja. Mas eu também posso utilizar as redes sociais para despejar. Chego e despejo. Como é que eu sei que o despejo só serviu para piorar as coisas? É porque depois alguém faz um comentário e eu despejo em cima daquela pessoa, e depois daqui a bocado estou a escrever e despejo outra vez, não é? E nós todos vemos pessoas que ficam às vezes obcecadas por uma cena qualquer e estão o dia inteiro, a despejar, semanas inteiras, meses inteiros, anos inteiros a despejar a mesma coisa uma e outra vez. Quer dizer que aquele despejo nem sequer está a ter um efeito de reciclagem, não é? Porque volta outra vez, o produto tóxico fica lá presente e até fica reforçado, não é? E como é que se pode ajudar nesses casos? Deixar de seguir aquela pessoa? Eu ainda ontem tirei pessoas do meu Facebook porque vi, não estava envolvido nada, mas só estava a vir ler comentários de despejo. Ontem, quando fiz isso, não pensei nesses termos que estavas a dizer agora, mas era nitidamente eu a colocar o meu limite, e nem era numa coisa, nem eram comentários. Sabes, são daqueles comentários que aparecem porque a pessoa comenta num grupo e aparentemente é o teu amigo e por isso aparece. Portanto, vi assim uns comentários que eram exatamente isso que estavas a descrever agora, e assumi que eu não quero ler isto, portanto desamiguei a pessoa. Então, uma das formas de nós entendermos melhor se aquilo que estamos a fazer é um desabafo ou um despejo, parece ser, por um lado, esta ideia de pensar também no outro, não é? Que eu, quando estou a fazer um desabafo, como eu estou a fazer um desabafo com alguém, eu vou pensar nesse alguém. Vou assegurar que essa pessoa esteja mesmo comigo. Que esteja comigo. E disponível, consentidamente. Sim. E também vou pensar em qual é o efeito sobre o outro deste desabafo que eu vou fazer, não é? Ou seja, o outro está envolvido. Quando eu faço o despejo, primeiro eu nem sequer considero muito o outro, eu simplesmente atiro para cima. Não considero de não, tudo. Atiro, ele está lá. Sim, atiro, portanto eu uso o outro um pouco, atiro para cima dele. Só que depois também posso perceber se aquilo realmente foi um desabafo ou foi um despejo em função de como é que eu me sinto no final deste processo. E como é que eu me sinto daqui a umas horas ou daqui a uns dias. Porque se desabafei, sinto-me mais leve. Se desabafei, sinto-me mais leve, não é? E sinto-me... Eu aprendi alguma coisa com aquele momento.
mesmo que não tenha, que o problema que eu estava a relatar se mantenha, não é? Ou mesmo que continue chateado com aquilo, ou mesmo que aquilo seja uma coisa que me perturbe. Mas à partida estou mais leve. Aconteceu alguma coisa ali, nem que seja por ter tido o reconhecimento de uau, esta pessoa durante uns momentos viu-me esteve aqui comigo. Só quando eu estou a despejar eu nem ligo muito ao outro, não é? Pá, e nem depois passo para a pessoa seguinte e vou despejar a mesma coisa. Estou-me a lembrar daquele tipo... Não, tenho necessidade de continuar, desculpa. Estava-me a lembrar daqueles momentos em que, imagina, alguém está a despejar em cima de ti e tu ao momento que dizes, pá, isto neste momento não está a ser saudável, não estou aqui, este processo não serve para nada. E começas a tentar sair, cortar, tipo, começas a olhar para o relógio, começas a dizer, que eu tenho que ir fazer uma coisa a seguir, eu estou aqui com um bocado de pressa, não sei o quê. E tu podes dar, eu acho que muita gente já passou por estes momentos, tu podes dar os sinais todos do mundo. Mas a pessoa continua. A pessoa está on a roll, não é? Bum, 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 bum. E às vezes quase que te agarra e quase que te restringe fisicamente para não ficar aqui a levar comigo. Agora vou ser generalizar e julgadora, mas uma classe de profissões que faz muito despejo são taxistas. Ui! Não é? Sim. Apanhei taxistas. Não, taxistas, né? Sim, que saltam de um assunto para o outro e nem sequer estão a tentar fazer uma conversa, só estão a... Sim. Sendo que devem existir milhões de taxistas que não o fazem. Claro, foi por isso que eu desenvolvi a generalizar, de acordo com a experiência. Tem acontecido muitas vezes. Mas eu já tive, sim, de facto. Olha, não tinha pensado nisso. Não é? Sim. Mas olha, outro, eu há pouco estava a propor que às vezes em situações onde a pessoa acha que tenha autoridade, na realidade não tem autoridade, tem o poder. Não é? Tipo, eu agora falo e tu estás caladinho. Nestes momentos pode haver mais tendência a fazer um despejo, não é? Às vezes os nossos filhos contam-nos momentos em que dizem assim, pá, o meu professor ou a minha professora apanha-nos ali, tipo, nós temos de estar calados e temos que ouvir, pá, e despeja sobre coisas da sua vida pessoal, sobre o caixa, sobre isto ou sobre aquilo, sobre o mundo, sobre as notícias. E às vezes não tem ligação nenhuma com a matéria, não tem nada a ver, nem sequer é um processo de diálogo e de aprendizagem, é só um despejo, não é? E eu acho que há muitas outras situações onde se houver desequilíbrio... Isso que estava a dizer do chefe para com os colaboradores também pode acontecer, quando há esta hierarquia, não é? Onde eu noto que já fiz isso várias vezes, nesta relação com os filhos, que é quando há um momento onde, sei lá, por exemplo, no carro, não é? Fui buscar o meu filho à escola e ele agora vai no carro. Ele não pode sair do carro, não é? E eu agora, de repente, posso começar a chateá-lo, não é? É por isso que depois eu acho que às vezes há algumas lutas que alguns pais têm quando os filhos chegam à idade da adolescência, tem a ver com o facto de o filho começa a ter mais capacidade de fugir àquele despejar e dizer assim, pá, não estou para aturar isto, vou para o meu quarto, vou sair com os meus amigos. Mas sabes também que há aqui um efeito secundário muito positivo desta questão de pedirmos autorização, permissão, no fundo de convidarmos a pessoa a ser o receptor do nosso desabafo. É que torna, lá daquela questão que eu estava a dizer, de tratarmos as nossas necessidades e emoções como presentes, não é? É um convite também à conexão e particularmente aqui na situação dos filhos, dizemos, pá, estás disponível para me ouvir sobre isto, é uma coisa especial. Eu estou a mostrar que ele é especial porque eu estou a convidá-lo, porque eu quero que ele esteja aqui comigo neste momento. E isso falta muito nos relacionamentos, de percebermos que este pedido tem isso também de valioso, que pode fortalecer a nossa relação e a pessoa sente-se mais especial. Com aquela ressalva muito importante que tu também fizeste aí em algum momento da conversa, que é quando eu peço permissão ou autorização, é importante eu estar preparado para a pessoa dizer, olha, agora não, ou olha, esta semana não. Sim. Esta semana não, hoje não, agora não. Porque senão isso é um
para não olharmos isso como uma rejeição. Sim, né? senão isso é um pedido de... Senão não é um pedido, certo. é uma exigência. É uma exigência. Tipo, Mia, olha, preciso muito desabafar, estás disponível para mim? Não, agora não. Também nunca estás disponível, não sei o quê. Se fosse outra pessoa já estavas. Exato. Não é? Sim, isso acho que é aqui uma característica deste pedido que é muito importante, que é dela ser acompanhada desta capacidade de lidar com, olha, se calhar não é mesmo o melhor momento para esta pessoa, não é? E posso fazer. Mas eu também vou voltar aqui a uma coisa que eu já disse, eu acho que me estou a relacionar com questões da minha vida agora, que é eu às vezes recebo pedidos, lá está, pedidos bem formulados de desabafo de pessoas com quem eu tenho uma relação. Esta pessoa é meu amigo, esta pessoa é um familiar, é um cliente ou um aluno com quem eu tenho uma relação. E só que outras vezes recebo pedidos de desabafo de pessoas que eu não conheço de lado nenhum, que, por exemplo, sei lá, me acompanham nas redes sociais, e que quando fazem este pedido de desabafo, às vezes eu sinto que às vezes há aqui assim um bocadinho uma invasão, é demasiado cedo na minha relação para eu te pedir para desabafar contigo. Mas depois também ligando agora aqui à outra conversa que nós tivemos, daquela questão do entitlement, agora estou eu que tinha um insight, porque é que isto sentes às vezes, quando recebes algumas mensagens, sentes como uma invasão. É precisamente porque há um despejo. É porque há um despejo logo. Não há um pedido, olha, estás disponível para ler porque há pessoas que me enviam uma mensagem, posso partilhar uma coisa contigo. Certo. Há outras que logo partilham e têm, não sei, 10 mensagens de voz. Sim. Tipo, isso se calhar ajuda a explicar porque é que eu, pelo menos, e tu já me tens dito contigo é igual, eu tenho um bocadinho de resistência a mensagens de voz de pessoas que eu não conheço. Certo. Ou de pessoas que eu não conheço muito bem. Que de repente mandam uma mensagem... Aproveito já para dizer que normalmente não os ouço. Sim, eu normalmente também não ouço. Uma coisa é eu receber uma mensagem de voz de uma pessoa que eu conheço bem e com quem estou a trabalhar, ou às vezes os meus clientes de coaching mandam mensagens de voz e às vezes nós até combinamos que é assim que vamos falar. Outra coisa é receber uma mensagem de voz de alguém que eu não conheço. Mandou uma mensagem de voz. Porque isso é uma... Lá está, a pessoa nem sequer pediu permissão, ou quando muito se calhar escrevia a dizer, olha, Pedro, eu vou-te enviar aqui uma mensagem de voz, se fizer sentido para ti ou se puderes, gostava que ouvisse. Outra coisa é só, pum, está aqui uma mensagem de voz, eu nem sei do que é que se trata, Não tens opção, tens é que ou não ouves, lá está, é muito melhor enviar mensagens por escrito para nós. Sim. Mas é esta a questão, o receptor de receber despejos não é agradável. Sim, porque com esse pedido do que tu tens estado a falar, esse pedido de permissão, eu também ajudo a criar um enquadramento para ti. Eu ainda não te disse o que é, porque ainda não desabafei, mas já te estou a mostrar um bocadinho de onde é que eu venho. Sim, e dou-te hipótese, não é? De seres tu a decidir se estás preparado para receber aquilo que tenho para dizer ou não. Então, e quanto tempo? Estou mesmo a arrebentar, tem que ser agora, eu tenho que falar com alguém, senão explodo. Então, dou-te aqui o contacto da outra pessoa. Isso é acho que aqui durante a conversa nós o que procuramos clarificar foi que este ato de contar aos outros aquilo que se está a passar comigo, ele pode ter intenções diferentes e pode ter enquadramentos diferentes, o que também vai gerar resultados diferentes, não é? Por isso, levando aqui assim, em jeito de resumo da conversa, o que é que eu levo daqui que para mim é importante? De eu próprio clarificar melhor aquilo que eu estou prestes a fazer é um desabafo ou é um despejo? Não é? Eu próprio clarificar isso melhor. E quando digo, não, aquilo que eu estou prestes a fazer é um despejo, se calhar conter-me e dizer assim, ok, deixa-me encontrar outra forma de me relacionar com isto, porque senão isto não vai ser produtivo para ninguém. A pessoa que vai levar com o despejo, porque normalmente nós não despejamos em relação a coisas super agradáveis e interessantes, não é? Portanto, isto não vai ser interessante para o outro e também não vai ser interessante para mim, porque eu depois no final vou estar ainda mais chateado e irritado. Então, deixa-me encontrar um outro momento ou um outro formato. Quando aquilo que eu estou prestes a fazer é de facto um desabafo, deixa-me primeiro perceber se o outro está disponível para o meu desabafo, isso é muito ou se há um momento mais adequado, ou um formato mais adequado. Às vezes o momento até pode ser certo. Eu posso dizer assim, Mia, olha, ok, eu estou disponível para te ouvir,
Não me apetece muito é fazê-lo pelo telefone, vamos fazê-lo logo. Se estivéssemos juntos, eu agora gostava de ouvir isso. Às vezes é o meio ou o formato que não é o melhor. Às vezes já estou-me a lembrar de situações onde tu me querias contar uma coisa e dizes, Mia, estou farto de falar ao telefone hoje, não quero falar mais, não é? Portanto, o problema nesse caso não é a minha disponibilidade, pode ser o meio, não é? Ou outra coisa qualquer. E também às vezes podemos dizer, olha, e que tal escreveres isso também. para mim? Eu leio e digo-te alguma coisa. Sim, também pode ser. Há várias formas, não é? Mas eu acho que a intenção aqui de darmos a hipótese de outra pessoa, de dar o seu consentimento ao nosso desabafo, que é fundamental. É isso, bom. Espero que a conversa tenha sido útil. Desabafem connosco sobre... Desabafem connosco. No grupo de Telegram. Desabafem connosco sobre aquilo. Ou no IVM+, também ali o nosso café IVM+, é um café onde os desabafos os desabafos conscientes. Os desabafos conscientes são muito bem-vindos. É isso mesmo, sim. Portanto, link para o IVM+, nas notas. Primeira aula exclusiva do programa é sobre mudança, sobre os segredos da mudança, sem clichês. Dia 7 de Abril, mas para poderem assistir à aula, têm que fazer parte do programa. Ok, portanto é só clicarem no link, se não o encontrarem também nos podem pedir que nós enviamos e juntarem-se aqui ao nosso grupo. Lembrem-se de nos tagar nas vossas partilhas, também lá um screenshot e taguem-nos nas redes sociais. A nós e ao podcast IVM. O podcast IVM, estrelinhas e reviews, isto tudo se ainda não fizeram, agora é uma boa altura. Ajuda-nos a chegar a mais pessoas. Sim, e nas últimas semanas o podcast tem chegado a imensa gente, o que é mesmo espetacular. Deixa-nos muito contentes. Sim. Rumo aos 2 milhões de plays. Rumo aos 2 milhões de plays. Sim, obrigado, Mia. Obrigada, Pedro.